Estamos ao vivo. Olá, tudo bem? No ar, TV Travessia. Na live de hoje, nossa 29ª live, conversaremos com o Fernando Horta. Ele se define assim: sou professor, historiador, desde 2015-16, na internet, lutando contra a desinformação. A conversa tramitará pelos seguintes assuntos: crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos, pesquisa Quest, avaliação do governo Lula, vídeo de Donald Trump sobre a Palestina, o resort dele e do seu sócio, e outros assuntos que surgirem no discorrer da live. Agora vamos dar o primeiro recado do canal. Você que já está aqui, já vai dando aí o like, dê o joinha aí, e compartilhe o link da live. Chame para cá todos que você acha que se identificam com o nosso perfil. Participe pelo chat, fazendo perguntas e comentários para o nosso convidado. Agora, você também pode nos ajudar fazendo super stickers ou super chat. Você clica aí nesse cifrãozinho que tem abaixo aí, onde você escreve aí para o chat, e vai aparecer a opção de você fazer um super stickers ou um super chat. Com isso, você está ajudando a gente. E também vai aparecer a forma de você ficar membro. Você pode ser membro do canal. E no cifrãozinho aí vai aparecer essa opção. E são 3 opções de membro. Você escolhe uma opção de R$ 6,99 mensal, outra de R$ 14,99 e outra de R$ 29,99. Aí você ajuda a manter esse espaço aqui desse canal que tenta também ocupar um espaço nas mídias alternativas. Agora vamos chamar quem vai nos ajudar aqui. Vou chamar aqui a Valderez. Boa noite, Valderez, Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Prazer estar aqui de novo. Jornalista, escritora, com passagem pelos grandes órgãos de imprensa nacional. Agora vamos chamar o Vinícius Borba, também nosso colaborador aqui. Tudo bem, Vinícius? Boa noite. Salve, salve, a TV Travessia. Mais uma vez um prazer estar com vocês nesse canal. Prazer com o Valderez também, do nosso. O Vinícius é jornalista, poeta, ator e comunicador. Agora vamos chamar o convidado, dar início ao nosso papo. Para dar início ao nosso papo. Tudo bom, Fernando? Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite, Ricardo. É um prazer estar aqui, Valderez, Vinícius, conversando com o pessoal da TV Travessia. Nessa noite quente aqui em Brasília, né? Não sei se vocês estão em Brasília. Brasília está um horror ultimamente, rapaz. E ainda tem gente que tem a cara de pau de dizer que essas transformações climáticas, isso aí não está acontecendo, sabe? Meu Deus, eu fico pensando, se isso não é suficiente, o que essa gente vai negar futuramente, né? O que já não nega, né, Fernando? O que já nega, né? Primeiro eu queria agradecer demais você ter se disponibilizado a vir aqui no nosso pequeno canal e também você fez uma notificação na sua audiência para vir para cá. Sim, queria agradecer demais, né? Eu vendo uma live sua, minha referência para o primeiro pedido assim, da sua participação, que é a coisa do fascismo. O fascismo é o mesmo que o capitalismo? Você não gosta dessa simplificação, né? Mas ele precisa do capitalismo? Você podia definir isso para a gente começar esse assunto de hoje à noite? Então, tem muita discussão, tem muita pesquisa que foi feita, né? Porque, na realidade, o fascismo, o Mussolini faz a marcha sobre Roma em 22, né? Mas desde 19 a gente já tem a formação dessas reuniões que iniciaram com o pessoal que vinha vindo da guerra, né? O fascismo ele é formado por 3 grupos sociais heterogêneos, mas que acabaram encontrando pontos de sinergia, né? Por um lado, você tinha os homens que voltavam da guerra e não reconheciam a Itália,
a Itália que estava se modificando, voltava da Primeira Guerra, né? A Itália que vinha se modificando especialmente pela entrada das mulheres no mercado de trabalho, os homens vão morrendo na guerra e o país tem que continuar funcionando, então as mulheres são carreadas para dentro das indústrias. Inicialmente há um processo, né, um pouco de brutalização ali, mas em seguida as mulheres passam a se organizar e começam a exigir direitos trabalhistas ou proteções, não vou dizer direitos trabalhistas porque isso vai acontecer depois, mas proteções trabalhistas especialmente para os seus filhos, porque elas vão para dentro das indústrias e não tem condições de cuidar. Então você tinha uma discussão sobre creches, da discussão sobre creche você vai entrar na discussão sobre participação política, e aí as mulheres vão ganhando espaço nessa sociedade italiana, né? Quando esses caras voltam da guerra, os sobreviventes, então imagina que a criatura que já veio de lá, né, já aturdida, porque é um cenário de guerra, não é uma coisa simples. Então a criatura já vem aturdida, a criatura volta para um país dela, e o país dela é completamente diferente, quer dizer, só um pouquinho, essas pessoas que antes ficavam restritas à cozinha, aos quartos, cuidavam dos meus filhos, agora elas estão nas indústrias, agora elas querem votar, agora, né? Então esse grupo é um grupo muito forte dentro da estrutura fascista no primeiro momento. O segundo grupo é o grupo de intelectuais que viam o processo da modernização e a ciência como uma espécie de ruptura com o status quo da industrialização do século XIX, que tinha colocado a Itália na condição de potência menor, né? Então esses caras, esses modernistas, eles tinham todo uma crítica ao processo de urbanização, eles tinham toda uma crítica ao processo da introjeção das tecnologias na Itália, mas ao mesmo tempo eles sabiam que esse era um processo imparável, então havia uma questão ali de poesia, a gente vai ver isso muito no Brasil, chamado futurismo, né? Tanto que a gente conhece o Manifesto Futurista do Matteotti, então você tem toda uma construção ali desses intelectuais. A cereja do bolo desses intelectuais, vamos dizer assim, vai ser o Carl Schmitt na Alemanha, né, que vai sair da condição de jurista, filósofo, para ser um dos grandes apoiadores, sustentadores dessa estrutura fascista e nazista. E o terceiro grande grupo que vai aderir às estruturas fascistas logo no início são exatamente os sindicalistas indignados com a esquerda. Isso é muito interessante. Os sindicalistas indignados com a esquerda, especialmente a estrutura francesa da esquerda, né? Aquela esquerda que abre mão do discurso revolucionário para um discurso reformista e que o andamento dessas reformas acaba sendo sempre decidido pelos detentores do poder, esses sindicalistas passam a ficar indignados e inclusive criticar o próprio Marx. Então, cada palavra que se dizia assim, não é o momento da revolução, não é o momento de irmos para a rua, não é o momento de fazer isso, parecia aos ouvidos desses sindicalistas de que havia uma hierarquia dos desesperados, então a esquerda não estaria defendendo necessariamente esses grupos. E eles vão se separando do pensamento marxista claramente, eles vão trabalhando uma ideia de pragmatismo no processo das relações capital-trabalho e não aquela ideia programática que o Marx tem mais a longo prazo, né? E a gente vê isso também no Brasil, a gente vê muita gente no Brasil de esquerda, ou que era de esquerda, que passa a dizer que os seus interesses não estão sendo defendidos aqui e acolá, então nós vamos começar a caminhar para outras bandas. Eu acho que o exemplo mais claro disso é o próprio Ciro, a gente estava citando aqui o Aldo Rebelo, né? Vão caminhando para outras bandas e esse caminhar faz com que parte desses sindicalistas entrem necessariamente nesse grupo de formação do fascismo. Então, a partir daí, são 100 anos de estudo, né, meu caro? Porque a gente está fechando agora, 2025, são 100 anos estudando esse fenômeno do fascismo que assustou muita gente. Porque até o fascismo, a esquerda sempre defendeu que o povo na rua era a solução. Então, se você olhasse todos os congressos de esquerda, a solução era o povo na rua, a solução era o povo empoderado, a solução era a democracia, a solução era os pobres tomarem o poder, é sempre isso. Aí quando você olha o movimento fascista, você tinha povo na rua, você tinha trabalhador na rua, você tinha esse povo, né, em maioria votando, participando, e as decisões que eles tomavam era para criar campo de concentração, era para matar fulano, era para espancar Beltrano, era para botar homossexual não sei aonde, você entende? E aquilo chocou a esquerda.
Porque daí a esquerda vai perder um pouco desse romantismo, dizer, não, para lá, não é todo o povo na rua que realmente faz a diferença. Tanto que o Lenin vai começar a exigir, a partir dessa reflexão, que povo na rua não é solução, mas que ele tem que ser mediado por um programa de partido, obviamente organizado, e aí vai ter a construção toda, a estruturação dos bolcheviques em cima dessa reflexão dele, né? Mas, ao longo do tempo, a gente estudou o fascismo e uma das coisas que sempre se defendeu é isso, né? O fascismo, como é que ele surge? Por que ele surge? E aí tem a grande tese do Karl Polanyi. O Polanyi é o cara que é um dos caras que estuda isso logo de início, e o Karl Polanyi vai fazer uma tese que para mim é impressionante, a clareza dele, né? Tem 3 pessoas que para mim falam muito bem de fascismo, é a Clara Zetkin, é o Karl Polanyi, e depois lá adiante o Deleuze, o Gilles Deleuze e o Guattari, né? Que são os caras que para mim falam muito fortemente sobre o fascismo. O Karl Polanyi vai dizer o seguinte, olha, o fascismo, na realidade, ele surge quando há o divórcio do capitalismo com a democracia, né? Enquanto o capitalismo enxerga nas massas de explorados também massas de controlados, então tá tudo bem. Agora, quando as massas de explorados passam a usar a democracia como forma de transformação do seu mundo, aí o capitalismo não quer mais a democracia. E quando o capitalismo não quer mais a democracia, ele precisa necessariamente de uma força política que diga que o governo tem que vir de cima, com outras condições, e que tenha ligações com essa base social, né? Porque a gente também não pode cair na bobagem que muitas vezes a esquerda cai, de dizer que o fascismo é das elites. Não, o fascismo é das elites, o fascismo é dos grandes conglomerados industriais. Não é. O fascismo, ele é um movimento de massa. Essa é a grande sacada. Agora, que ele é utilizado pelo capitalismo, eu concordo, e por isso essa diferença, entendeu? Você lança a mão do fascismo em 2 momentos, segundo o Karl Polanyi. Quando há essa ruptura do capitalismo com a democracia, ou quando você precisa baixar o valor da mão de obra, ou seja, a partir do momento que a mão de obra surge muito alto, você precisa de uma redução do valor da mão de obra sem que essas pessoas se reorganizem em conjuntos sociais, como sindicatos e tal. Aí você usa o fascismo. E o mais interessante dessa tese do Polanyi é que se você for olhar o valor da mão de obra, você vai ver que ele estava realmente alto, e aí você tem a construção do fascismo, ele baixa o valor da mão de obra, e você vai ver isso no Brasil de novo. O Brasil do Lula 1 e do Lula 2, o que era? Foi o Brasil do crescimento do salário mínimo, foi o Brasil dos direitos, foi o Brasil do emprego. E aí você tem exatamente na base desse movimento uma entrevista do cara que era para ser o ministro da Economia do Aécio Neves, que apareceu agora há pouco dando entrevista de novo, é um economista asqueroso, nojento. Como é que é o nome dele? Fugiu o nome dele agora. E ele surgiu agora de novo. Tem uma entrevista no YouTube, é o início do golpe contra a Dilma, onde ele vem a público dizer que a mão de obra no Brasil está muito cara e que isso está impactando necessariamente a competitividade das empresas brasileiras, né? Ele era para ser o ministro da Economia se o Aécio ganhasse a eleição. E daqui a pouco vem o nome dele. Eu sempre esqueço. Porque... Hã? Uma hora cai o nome. Não, daqui a pouco alguém aí no chat conta aqui, pra gente. Alguém no chat conta pra gente. Armínio Fraga. Agora lembrei. Armínio Fraga. O Armínio Fraga dá uma entrevista ainda na eleição Dilma e não sei o que, ele como futuro ministro da Economia, e ele diz claramente ali que a mão de obra no Brasil está muito cara, né? E sendo muito cara, ela impacta em todo o processo da economia, então eu preciso baixar o salário mínimo. E ali você tem a estrutura fascista. Quer dizer, a Dilma não aceita baixar o salário mínimo, tinha dúvida se o movimento liberal do PSDB e tudo ia ter condições de fazer isso. Aí vem o Bolsonaro e baixa com a burdoada. Você fala na sua exposição, você fala em que o fascismo é uma teoria evolucionista. Isso. E a seleção natural. Eu queria que você falasse um pouquinho disso também, que eu achei isso muito interessante. O fascismo é parte de todos aqueles pensamentos do final do século XIX e início do século XX que a gente chama de
cientificismo social, esse evolucionismo social, que o positivismo é das coisas mais importantes, mas você tem outros pensadores ali. Trabalhava a ideia da sociedade como um corpo, né? Tinham sido muito impactados pelas ideias do evolucionismo, a origem das espécies, sim. Darwin tinham sido muito impactados pelas ideias do Darwin. Aliás, o evolucionismo do Darwin ele é uma das forças mestras do pensamento no século XIX e século XX. Então, essa galera que trabalha com esse conjunto de pensamentos que a gente chama de darwinismo social, não é uma teoria só, são várias teorias, porque elas têm ramificação no direito, lá você vai ter, né, os criminologistas, aquela coisa de medir a cara das pessoas para saber quem era bandido, quem não era, você vai ter uma parte disso no positivismo, né, a ideia dos 3 estágios de evolução das sociedades, então o estágio positivo seria o último. Então, é um conjunto de teorias. O fascismo é parte desse conjunto, ele surge, ele bebe desse processo todo. Então, ele é profundamente evolucionista. O fascismo acha e defende que as sociedades precisam evoluir, né? E o caminho dessa evolução para eles é certamente um caminho que mescle política e natureza, porque eles entendem as duas coisas como parte do mesmo processo. Então, na política, eu preciso ter uma força que me jogue os indivíduos mais fracos para fora da política. E o que é isso? É exatamente a violência, né? Então, a violência é algo visto como bom. E na natureza, eu preciso ter todas as teorias de melhoramento da raça, que vai dar origem depois ao pensamento racista que tem no fascismo e no nazismo, nas duas coisas. Então, eles são profundamente evolucionistas e entendem. E aí é interessante, né? Porque no meio da biologia, o Darwin vai explicar o que é essa força que faz os indivíduos se adaptarem ou não. Você tem ali a constrição do meio, o meio força o cara, né, as espécies mais aptas a irem adiante e tal. Mas e no mundo social? Aí essas teorias darwinistas é que vão dizer o seguinte: olha, no meio social, quem faz essa força de seleção são exatamente as forças sociais, e no caso do fascismo, eles vão admitir que é o capitalismo. É essa busca incessante pelo melhor trabalho, a disputa pelo mercado, do melhor produto, e é muito interessante porque isso é parte do pensamento fascista. É claro, e eu costumo dizer isso, porque daí as pessoas que estudam isso dizem assim: mas como se o Mussolini foi contra, se ele foi atacar lá antes da Segunda Guerra, né, e coletivizar uma série de coisas. Olha, a gente tem que separar. O Robert Paxton diz isso muito direitinho lá no livro dele, Anatomia do Fascismo. Ele vai dizer, olha, uma coisa é o que o fascismo é, outra coisa é o que ele diz ser. Então a gente tem que separar o que o fascismo é do que ele diz ser, né? O que ele fez do que ele diz que fez. Então, uma coisa a gente tem que separar o pensamento fascista das estratégias que eles usaram para se preparar para a Segunda Guerra Mundial. Tá? O Mussolini e o Hitler eram profundamente respeitosos à ideia de propriedade privada, era uma coisa sacrossanta, intocada. O Mussolini deu 200 entrevistas dizendo que a diferença entre ele e a União Soviética estava claramente no respeito à propriedade privada. O Hitler teve apoio de todos os industriais. Agora, quando eles começam a perceber que há uma guerra se avizinhando, e que nessa guerra ele precisa de produção, ele precisa de trabalho, ele precisa de tanque, ele precisa de arma, e que nem sempre os interesses desses grandes empresários estavam alinhados com os interesses deles, aí eles criam a ideia da submissão desses empresários à ideia de nação. E aí eles passam a coletivizar para organizar esse esforço para a guerra. Uma coisa é o pensamento nazista e fascista que a gente vai encontrar lá nos anos 20 e 30. Outra coisa é a preparação para a Segunda Guerra Mundial. Não dá para a gente separar as duas coisas. Fernando, eu fico curioso. Vai, desculpe, Vinícius. Vai, Valderez. Eu ia introduzir outro assunto, mas vamos aí. Não, Fernando, está claríssimo que o ovo da serpente do fascismo foi lá atrás. E que durante esses anos, todos, nós convivemos com este monstro adormecido e que agora ele se manifesta de uma forma violenta no mundo inteiro. A pergunta é, para onde que nós vamos?
em que estágio da história o Brasil e os países se encontram em relação ao capitalismo, ao nazismo, e como é que está a situação do capitalismo em relação a esse monstro que está aí, que é o fascismo. Pois é, isso parte de uma premissa que a gente tem que tomar um certo cuidado, né? O Humberto Eco, ele tem um livro chamado Fascismo Eterno, né? Todo mundo cita, porque ele vai lá e faz pedagogicamente o que seria o fascismo, 10 regras, 20 condições, né? Eu não gosto muito disso, tá? Porque o fascismo é um fenômeno histórico. Quando você diz que existe um fascismo eterno, você está dizendo que existe uma condição ahistórica e que impele os seres humanos necessariamente a terem determinadas atitudes. Eu, como historiador, eu olho para esse tipo de tese um tanto quanto receoso. Eu acho que o fascismo é sempre fruto de uma determinada conjuntura e de determinadas condições históricas que muitas vezes se reproduzem, porque o pensamento humano que dá linha a isso, que é o capitalismo, ele acaba gerando aquilo que o Marx estabeleceu lá atrás, concentração de renda, empobrecimento da classe trabalhadora. Então, quando você tem essa situação e isso se torna insustentável, eu costumo dizer que uma das características do fascismo é exatamente ele acontecer no momento em que você tem conflitos distributivos, né? Enquanto a sociedade está rica, está bem, maravilhosa, está todo mundo feliz. Agora, quando você tem uma guerra, uma crise econômica, alguma coisa que reduz a condição econômica, bom, aí você precisa de um discurso para dizer, Valderez, quem é que tem direito aos recursos públicos, quem não tem, entendeu? Lá no final da Primeira Guerra, o fascismo vai ser utilizado para dizer quem tinha direito a receber ajuda voltando da guerra. Quem tinha direito era quem tinha lutado pela Itália. Né? O discurso deles é esse: o vagabundo que ficou aqui, ou que não quer a guerra, ou que não quer lutar pelo seu país, esse não tem direito. E esse é um discurso muito parecido com o discurso que você vai ouvir do bolsonarismo aqui, falando sobre o Bolsa Família, sobre a boquinha, sobre, né, o que não trabalha. Você vai ver que é sempre o mesmo discurso. E lá nós vamos ter a crise econômica da Primeira Guerra, propriamente dito, e depois a crise de 29. Aqui no Brasil nós vamos ver o fascismo crescer depois da crise de 2008 e da crise de 2010, que foram crises muito fortes. Então você vê similaridades nessas coisas, né? Lá atrás eu comecei o programa falando isso. Quem voltava da guerra entrava para uma Itália diferente. As mulheres estão buscando emancipação. Aquilo levou à construção, né, desse núcleo político de machistas nesse processo. Aqui nós começamos a ver a população LGBT. Né? Vamos lembrar que com a Dilma, pela primeira vez se aprovou a lei de que a população LGBT poderia usar o seu nome escolhido nos seus documentos. Isso, para os machistas brasileiros, era um verdadeiro absurdo. É uma coisa assim como assim? Estão roubando o meu mundo. Quem é que está roubando o meu mundo? Esses vagabundos que não trabalham. Então, essa articulação que a gente vê e que a gente chama de pauta de costumes, e que é um grande erro, né? O governo fica batendo em cima disso. Nós temos que lutar contra a pauta de costumes. Não, a pauta de costumes é um epifenômeno da grande crise econômica que está por trás desse processo de empobrecimento e que leva essas figuras lá. Então, enquanto o capitalismo seguir gerando pobreza, seja nas periferias, sejam nas grandes cidades propriamente dito, ele vai induzir esse tipo de pensamento que traz a ideia de um conceito maleável, que é o conceito de nação e de pátria, para regular quem tem acesso e quem não tem acesso aos recursos públicos que estão ali estabelecidos. Basicamente é isso. Então, assim, a gente viu agora o neofascismo e a gente pode se recuperar, vamos imaginar, né, que a gente consiga se recuperar e que daqui a 30 anos a gente esteja bem de novo. Na primeira crise econômica, novamente, na primeira vez que esses recursos tiverem que ser discutidos ou que houver uma divergência geracional, porque isso também é importante, né? O velho vai morrendo e os novos precisam de espaço, e os velhos usam esse discurso da tradição, da conservação, das coisas que sempre foram para barrar os novos. Então, quando você tiver uma crise econômica em momento de disputa geracional, vai voltar o mesmo pensamento fascista. A gente viu isso acontecer, a Europa trabalhou quase 30, 40 anos aí para tentar desnazificar a Alemanha, defascistizar a Itália, e era monumento e escola indo para lá. Para quem não sabe, todo estudante alemão visita pelo menos 3 vezes na sua vida escolar campos de concentração que estão lá mantidos.
Então não é que nem aqui no Brasil que a gente mente para os nossos estudantes que 64 não foi nada, né? Tem professor que entra em sala de aula para dizer isso. Não, 64 foi uma maravilha, a gente dormia de porta aberta, maravilha o cacete. Lá na Alemanha eles levam os caras lá para os caras verem as marcas de unha nas paredes da população judaica morta, população cigana morta. Se com isso tudo eles não conseguiram apagar isso, e a gente está vendo a AfD aí na Alemanha se tornando a segunda maior força do parlamento, você imagina nos locais em que você não trabalha a memória, em que você não trabalha a educação, que você finge que o fascismo não está acontecendo, que é o que a gente está fazendo hoje no Brasil. Né? A gente hoje no Brasil vira a cara, o presidente Lula, os governos, eles viram a cara para o fascismo. Não, vamos discutir outras coisas, isso aqui não está acontecendo. Gente, vai dar problema, saiu agora a pesquisa agora. O presidente Lula está atrás do Bolsonaro em pesquisas de opinião. Ou seja, conseguiram destruir a popularidade do presidente. E isso é mais do que incompetência. Isso é uma tarefa difícil de fazer. Pegar um ícone como Lula e deixar ele numa condição de vulnerabilidade frente ao Bolsonaro, depois de tudo que nós vivemos, olha, eu te diria que não é só incompetência, é um pouco de sabotagem também. Eu acho que é plena sabotagem, né, Fernando? A gente vê um sucesso pleno deles, mas, ao mesmo tempo, um mês antes, tivemos pesquisas demonstrando que Luiz Inácio Lula da Silva venceria eleições em quaisquer cenário, com quaisquer um dos demais, inclusive com Bolsonaro. Tivemos uma série de pesquisas em que Lula parecia bem. Quando vem a crise dos alimentos e eles acirram essas campanhas, vem a vitória de Trump também, né? Começa um processo institucional mais duro da extrema-direita para esse câmbio, vamos dizer assim, e com o resultado da pesquisa sobre a vitória de Lula em diversos cenários, a própria mídia tradicional burguesa retoma a carga contra o presidente, né, para poder trabalhar nesse processo. Depois eu peço que você comente também sobre essa atuação. Mas a gente, boa noite, Fernando Horta, boa noite também. Queria dar um salve aqui, Vinícius Borba aqui da TV Travessia, dar um salve aí a Luiz Fenelon, nosso companheirão sempre querido, também a galera aí, Antônio do Carmo, galera de São Sebas, nossa comunidade de São Sebastião aqui do DF também presente, Chico Nogueira, que está lá no Rio Grande do Sul, esteve ontem aí com o deputado Leonel Raad, do Rio Grande do Sul, ele que faz um gabinete de luta antifascista, por sinal, em articulações aí com o deputado e com a Maria do Rosário, lá no Rio Grande do Sul, Jaime Rezende, galera aí do Cardoso, Nicélio, toda a galera aí mandando salve, cliquem aí no aviãozinho, compartilhem essa live, você também. Hoje temos esse convidado tão especial, agradecer aí Maria Reis, Marcélia Ribeiro, Vera Lúcia, Cris Mandário, aí Magda dando boa noite aí também. Compartilhem com a gente Elton de Castro, Guide Nunes, muita gente, Jaime Rezende, muita gente querida. E a gente pede que você também compartilhe. Saiu agora à tarde, quentinho, um especial tributo ao nosso querido poeta Vicente Sá. Vicente Sá, que faleceu no último dia 24 de janeiro, foi um poeta da resistência contra a ditadura militar, Fernando Horta, e nos deixou aos 68 anos, mas um cara, nossa, maravilhoso, e que trouxe uma contribuição literária, musical e jornalística maravilhosa. Fizemos um tributo sob direção e produção do nosso querido Ricardo Castro aqui presente, e estamos aí publicando esse especial aí no nosso canal também. Compartilhem vocês também e fortaleçam. Meu caro Fernando, trago uma provocação. Eu também sou do Rio Grande do Sul, assim como você, me parece que é descendente daquele lugar. E como filhotes de lá, eu que cresci minha adolescência em Porto Alegre, militei contra gangues neonazistas naquela cidade, ainda nos idos dos final dos anos 90. Na Osvaldo Aranha. Na Osvaldo Aranha, exatamente. Resisti lá no Lola, lá na lancheira do parque, e mil tretas, mas achava muito esquisito que uma sociedade pudesse ainda ter aquele tipo de raciocínio. Jamais imaginaria eu que veria empoderada na presidência da República os White Pride contra quem guerriei. E agora te pergunto, primeiro, se isso possa ter impactado na tua formação e no teu papel como um resistente hoje nesse lugar, e também se você sente que essa descendência alemã e italiana, tanto no Rio Grande do Sul, quanto em Santa Catarina, quanto em São Paulo, aonde os carecas do Brasil são tão fortes e essas células nazistas são tão veementes, se
você sente que isso guarda uma relação com essa atualidade muito potente, não é? Porque a gente vê uns paralelos bem grandes, né? E como num país miscigenado, olha aqui, Valderez, uma mulher preta, a gente ter um país miscigenado desse jeito. Eu tenho uma descendência indígena, mestiça com branco, logicamente, com italiano, alemão, português, espanhol, indígena. Eu sou brasileiro típico, mas ainda assim a gente vê teses de pureza de raça vicejarem assim com essa alegria dentro dessa gente. É um nojo, cara, é quase ridículo, né? Aqui vocês vão rir de mim, né? Eu sou ex-aluno de colégio militar, eu estudei no Colégio Militar de Porto Alegre, então eu vivi esse modo fascista de pensar, né, em que você transforma todas as coisas do mundo em coisas simples, em que você cria mecanismos das pessoas se preocuparem com o seu sapato, com o seu coturno, com o seu cinto, com o seu uniforme, e assim elas não enxergam o que está acontecendo à sua volta, né? Você obriga que as pessoas cortem o cabelo todas iguais, porque afinal de contas a diferença lhe incomoda, lhe apurrinha, né? Você não consegue enxergar esse mundo. Eu vivi esse sistema. E como ex-aluno do colégio militar, eu era muito crítico às coisas que estavam lá acontecendo. Quanto mais fui crescendo, mais fui me tornando crítico e mais sofrendo violências em função dessas coisas. Porque você, quando está naquele meio, você tem que se adequar ou pular fora, né? E para mim foi muito complexa essa relação. Eu fui começar a entender essas... Tanto que quando eu entrei no curso de História da URGS, nos meus primeiros semestres, eu era conhecido como neoliberal, né? Porque eu vinha com essa carga de idade de classe média branca, de Porto Alegre, que vai, por conta do Fernando Henrique Cardoso, se empobrecer, e aqui é importante a gente entender isso, tá? Porque o empobrecimento... Você fala disso, né? O empobrecimento da classe média é uma das senhas para a estrutura fascista, né? E, de novo, o presidente Lula está errando nisso, ele já errou nos 2 primeiros mandatos. Se você for olhar, você vai ver que nas faixas de apropriação de riqueza, isso tem gráficos mostrando, estudos de economistas mostrando isso, nas faixas de apropriação de riqueza nos governos Lula 1 e Lula 2, você tem os pobres crescendo, saindo da linha da pobreza, tendo condições de consumir. Você tem os ricos crescendo, se desenvolvendo, pegando parte dessa receita. E você tem, comparativamente, a classe média se mantendo no lugar. Ela cresce, tá? Mas ela cresce muito menor proporção do que qualquer outra. Então, na percepção dela, ela está empobrecendo, ela está vendo aquele pobre chegar perto, quer dizer, a empregada doméstica está comprando o perfume da patroa. Cara, isso é chocante para essa gente. Como assim tu está comprando perfume? Como assim tu está comprando carro e indo para a rua nas férias? Como assim tu está indo, né? Pô, vi a minha patroa pegando o avião agora para o Rio de Janeiro. Mas como assim tu estava pegando o avião no Rio de Janeiro? Isso chocou a classe média. E, ao mesmo tempo, a classe média não se viu aproximar-se dos ricos. Os ricos dispararam. Então ela se sentiu sozinha nesse processo. A mesma coisa aconteceu no Rio Grande do Sul, muito fortemente, com uma classe média urbana ali nos anos 80 e 90, na grande crise da dívida e da inflação brasileira, né? Eu não sou... Então, assim, esse é o caldo que eu sou formado. Eu entro dentro da Universidade Federal e eu começo a estudar, né? Eu me lembro ficar chocado no pré-vestibular que eu fiz, quando o professor do pré-vestibular me falou no golpe de 64. Eu disse, como assim golpe de 64? Não tem golpe de 64. Nós temos uma revolução democrática em 64, que era o que a gente... E olha que eu tive no Colégio Militar uma professora negra, se chamava Eva Guterres, tá? Uma mulher fantástica, uma mulher de luta, espero que esteja ainda aí vociferando, porque ela enfrentava os militares de igual para igual, e enfrentava racismo dentro do colégio. Os alunos chamavam ela de macaca dentro de sala de aula, gritavam em sala, para você ter uma ideia. E ela segurava isso no osso do peito, e ela não podia dar determinadas aulas, então ela deixava indicado, né? Olha, isso aqui eu não posso dar, mas enfim, leia o capítulo tal, porque isso é importante. Isso aqui é aluno não lê, né? Se você não vai cobrar na prova, ele não vai ler. Então eu me lembro do susto de chegar no pré-vestibular e o cara falar sobre o período militar e eu dizer, só um pouquinho, isso aqui não existiu para mim. Então foi nesse caldo que eu fui me montando, entendeu? Então aí você vai para a universidade, você começa a ler as coisas, começa a perceber que tinham te ensinado não é bem a verdade, você começa a ver que os números não batem, e aí você faz um processo de crítica brutal sobre você, que ainda mantenho, né? Porque sou homem, porque sou de classe média urbana, portanto tenho traços machistas, e eu luto contra isso todos os tempos, a todos os momentos.
Agora, eu não gosto de dizer que essa preponderância de grupos fascistas e nazistas no Sul se deve por conta da questão de italianos e alemães, tá? Porque isso é repetir o mesmo erro dos caras, né? Os caras dizem que os arianos são superiores e, portanto, a raça importa nos processos de tomada de decisão na vida. Aí nós lutamos contra isso, e aí é o primeiro momento que a gente tem, né? A gente olha e diz assim, mas por que no Sul tem isso? Porque são alemães e italianos, ou seja, a gente pega o mesmo argumento dos caras e usa. Não é. Até porque quem vem da Itália e da Alemanha para o Brasil, em grande medida, são anarquistas, são indivíduos de extrema esquerda que vieram de lá exatamente fugidos do fascismo do Mussolini. Tá, vamos lembrar disso, esses caras vêm de lá exatamente isso. Então tem muito alemão que vem de lá fugido do nazismo e muito italiano que vem de lá fugido. O que nós temos que entender é por que essa preponderância lá. E aí eu não tenho uma resposta para isso, porque isso é uma dissertação de doutorado, você tem que fazer uma tese de doutorado para responder isso, mas eu tenho 3 teses aí para colocar na mesa, né? A primeira é o Rio Grande do Sul vive efetivamente um clima de fronteira, e nas fronteiras os estados nacionais costumam transformar a política em formas mais simples na fronteira. Então, o Rio Grande do Sul foi ensinado a odiar os argentinos. Aí você vai lá no Rio Grande do Sul, você não entende por que a gente odeia os argentinos, porque os argentinos têm tudo parecido com a gente se sente bem em Buenos Aires, a gente ouve a mesma língua, a gente come as mesmas comidas, mas o Segundo Reinado ensinou a gente a odiar argentino. Por quê? Porque você tem que proteger a fronteira. Então você tem que criar uma relação entre nós e eles, que até hoje as regiões de fronteira não se viram livres. Então, nas regiões de fronteira é diferente do centro do país. Se você vai chegar no Rio de Janeiro, a circulação de ideias, né, a segurança que eles tinham por estarem no Rio de Janeiro, não estarem numa área de fronteira, permite a construção de uma sociedade muito mais tranquila com o diferente. Mas em sociedades fronteiriças isso não acontece. Vai acontecer no Sul e vai acontecer também no Amapá. Vai acontecer também, né, na região norte, em que você vai ter essa mesma relação de fronteira, onde o Estado Nacional incita essa posição de ódio ao diferente. Só que esse ódio ao diferente ele vai se modificando no século XX, não é mais o ódio ao nacional, mas é o diferente interno, né? É aquele que pensa diferente, que se veste diferente, que fala diferente, que tem gostos sexuais diferentes, e esse processo vai se amalgamando ali. Segunda razão, eu acho que o Rio Grande do Sul, especialmente o sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, viveram um processo de empobrecimento relativo durante os governos Lula. Todo mundo cresce, mas a gente sabe efetivamente que São Paulo e o Rio Grande do Sul perderam espaço no PIB nacional. O Nordeste vai crescendo mais rápido do que os outros países. São Paulo e Rio de Janeiro, Minas Gerais, ainda se mantêm por conta da sua indústria. Mas o Sul, que era eminentemente agrário, e que a sociedade industrial naquele momento vai sendo desmontada pelos próprios laços familiares, né? Se a gente for olhar quem eram os grandes empresários na época do Lula 1 e Lula 2, você tinha o Gerdau e o Johan Peter discutindo economia. Hoje você tem os filhos dele, que são muito menos capazes que ele. Então essa questão geracional no Rio Grande do Sul vai pegando feio. E em vez do Estado reconhecer que ele está decadente, que precisa modificar, é sempre mais fácil você culpar o outro. Você culpa o imigrante baiano, o imigrante que vem de Porto Príncipe para cá, você culpa o homossexual, você culpa qualquer um. Por quê? Porque a sociedade está num processo de, vamos dizer assim, de declínio econômico e esses grupos conseguem perceber isso. E a terceira razão que eu acho que a gente pode encontrar efetivamente as raízes desse fenômeno fascismo e nazismo mais forte no Rio Grande do Sul é o acesso à informação. Por incrível que pareça, o Rio Grande do Sul vai ser um dos primeiros estados a desenvolver, a tornar o rádio um elemento básico na sua vida, né? Depois vai fazer as primeiras ligações com a internet, com o computador. Você tinha um nível educacional mais alto. E esse acesso à informação, né? Eu me recordo, onde vai começar esse movimento neonazista no Rio Grande do Sul, vai ser na Feira do Livro. Nós íamos para a Feira do Livro, e tu deve lembrar também, nós íamos da Feira do Livro fazer manifestação em frente às editoras que lançavam as obras lá do revisionista aquele, né? Era um revisionista que dizia que o Holocausto não tinha acontecido, né? Se você procurar aí no livro, se alguém puder procurar aí no Google, né? Procura um livro chamado Acabou o Gás, o Fim de um Mito.
E aí você vai ver que o autor daquele livro, ele discute as câmaras de gás na Alemanha e ele é gaúcho. E ele vai criar uma editora no Rio Grande do Sul, e essa editora, nos anos 80 e 90, luta pelo direito de vender os seus livros na Feira do Livro. Então, veja, sociedades em que você tem esse acesso à informação, se você não tem uma base de letramento informacional e letramento digital muito claro, você acaba abrindo uma porta para qualquer tipo de absurdo sem que haja necessariamente a capacidade crítica. Uma vez me perguntaram assim, Fernando, você é a favor de se publicar o Mein Kampf no Brasil, em português? Eu disse, eu sou a favor. Eu acho que tem que ser publicado o Mein Kampf no Brasil. Agora, o Mein Kampf tem que ser publicado com uma enorme crítica anterior de 3, 4, 5 historiadores, de artistas, porque não é só os historiadores que lutam contra isso, os artistas, os poetas, você falou aí do Sá, é uma parte fundamental da disputa contra o fascismo. Se eu fizer isso, bom, aí eu estou criando uma condição de informar as pessoas mesmo do que aconteceu. Mas a gente não faz, né? A gente vira a cara e está fingindo que não está nada acontecendo. E o Tarcísio rolando de peito aberto lá em São Paulo, a gente vai ver formação de fascista em série se os projetos políticos dele na educação funcionarem. É isso. Nós vamos conversar sobre isso também, sobre os governadores que parece que estão nadando em mar calmo. Fernando, aí a Thelma Mello... Queridíssima Thelma, mandar um beijo para ela. Pois é. Camarada Fernando, qual o antídoto para o fascismo, meu caro? Nós estamos discutindo isso, né? Sintetizando, Thelma, para eu não falar muito, são 3, né? Primeiro é crescimento econômico com divisão social das riquezas. Isso tem que acontecer, não adianta acontecer um e não acontecer o outro. Tá? Segundo, é um trabalho forte de memória pública. A memória pública precisa ser tomada pelo governo como algo essencial de batalha, algo que a educação neoliberal não aceita, porque a educação neoliberal quer formar pessoas para o mercado, e a gente não tem que formar o mercado que se dane, eu tenho que formar pessoas para a sociedade, né? E a terceira é cultura e arte. Não há, tem uma... Quem pegar aqui agora vai achar, né? Tem uma tirinha do Quino. O Quino é uma das pessoas mais maravilhosas do mundo, da Mafalda, né? Em que tem uma tirinha dela, se vocês buscarem no Google, até se vocês localizarem, coloquem aqui na tela para você ver. Aparece a Mafalda, né, preocupada com o mundo, não sei do que, e aí alguém pergunta para ela, e agora, Mafalda, o que nós vamos fazer? E ela diz assim, poesia. Esses bastardos não suportam poesia. Porque é basicamente isso. A cultura, a arte, é ela que denuncia a nossa pretensa neutralidade social, é ela que denuncia a nossa acomodação social, entendeu? É ela que antecipa efetivamente as dinâmicas sociais que a gente ainda não viu, e é ela que atinge os pontos onde as pessoas não conseguem fugir. Porque eu posso não abrir um livro, eu posso não ler, mas quando me aparece uma tirinha do Quino, que é só um desenho, onde tem 3 frases escritas, eu não tenho como não olhar para aquilo e dizer, porra, esse cara fala. Você entendeu? A arte joga na gente aquilo que a gente não quer ver. Então, o fascismo é isso. Divisão efetiva, crescimento e divisão das riquezas, memória pública e um apelo muito forte à educação inclusiva com cultura e com poesia. Deixa eu só ler esse comentário aqui, Vinícius. Depois a gente volta aqui para Valderez e para você. Horta, você acha que o fascismo tinha se virar currículo escolar? Porque temos que ensinar nossas crianças que essa praga está voltando com força total. É mais ou menos o que você falou aí, né? Não, eu acho que não, Ricardo. Eu acho que não tem que virar a parte social. Agora, quando você faz uma reforma educacional em que você retira filosofia, literatura, arte, música, história, para colocar coisas como bolo de rolo, empreendedorismo, economia financeira, você está, na realidade, criando condições para o fascismo estabelecer. Olha o que eu vou dizer aqui, não tem nada, absolutamente nada, que um professor de economia financeira, né, educação financeira, vai ensinar para crianças de 10, 11, 12, 13 anos que um professor de matemática, um professor de filosofia, um professor de história não façam muito melhor do que ele.
Então, assim, a gente troca as coisas, sintetiza e abre espaço para esses pensamentos que trabalham no simplismo das coisas aparecer e dizer fulano é certo, Beltrano é errado. Por quê? Porque fulano é dessa cor, Beltrano é da outra, porque fulano faz sexo desse jeito, o outro não faz, porque ele acredita no Deus tal, o outro não acredita. Isso é uma forma de simplificar o mundo para esse pensamento fascista. A gente tem que, na educação especificamente, a gente tem que complexificar as coisas para as crianças, mostrarem para elas que viver é fazer escolhas éticas, é fazer escolhas estéticas, é fazer escolhas culturais o tempo inteiro. Se a gente não mostra isso, a gente abre campo para o fascismo. Ó, quem manda um abraço para você é o Fabiano Leitão, Fabiano trompetista, mandou aqui no meu celular, tá mandando um abraço. Beijão pro Fabiano. E o outro do Sintcep, não sei se você... Sim, parece que eles usaram sua escrita numa cartilha, num combate ao fascismo lá. Ele pediu para lembrar isso aqui e mandou um abraço para você. Deixa eu entrar no assunto que é esse encontro diplomático aí. Você toca nesse assunto também. A última barreira para o fascismo é o judiciário? Por isso que eles... Ela não é a última, assim, ela não é normalmente a última barreira, tá? Quando o fascismo se estabelece, o judiciário já foi para a banha. Por quê? Porque o fascismo ataca. O fascismo é que nem o HIV, né? O que o HIV faz no nosso corpo? Tanto que o HIV não é uma doença, é uma síndrome. Né? O que ele faz? Ele desabilita as nossas defesas. Né? O HIV vai lá nas células brancas e desestabiliza as células brancas, fazendo com que o nosso corpo fique liberado, e aí você tem as doenças, né, oportunistas que acabam fazendo isso. O fascismo faz a mesma coisa. O fascismo, quando entra na sociedade, ele vai desabilitar todos os nossos cinturões de proteção. Ele vai atacar inicialmente as instituições que detêm o monopólio legítimo da força, lembrando da conceituação do Weber sobre Estado. Né? Estado é o monopólio legítimo da força. Então, quais são as instituições que nós temos no monopólio legítimo da força? Nós temos os militares, a polícia e o judiciário. E são esses os três grupos que o fascismo entra primeiro. Olha, gente, é só a gente olhar o que aconteceu isso no Brasil. Os militares brasileiros já vivem essa estrutura fascista porque as nossas academias militares nunca foram reformadas, e eu sou ex-aluno do Colégio Militar e sei o que eu estou falando. Nunca foram reformadas. Tá? Então você tem o pensamento do século XIX ainda sendo ensinado para os nossos recrutas ainda hoje. Você teve depois uma Lava Jato que mostrou a faceta fascista que existia no Brasil. E, por último, você vai ter o judiciário, né? Onde você tem esses juízes utilitaristas. Esse cara que acha que uma mulher negra que roubou 3 pães e um desodorante, ela não pode ficar sem ser presa, porque o desodorante mostra que, na realidade, ela não queria simplesmente para comer, né? Ela já tinha outros interesses de ficar cheirosa, então ela precisa ir para a cadeia. Esse tipo de canalha que veste, muitas vezes, uma toga e que acha que pode julgar uma sociedade em que ele sequer faz parte. Porque o judiciário brasileiro ele é insulado. Esses caras ganham 30, 40, 50, 60, 600 mil reais em folha, tem juiz ganhando 600 mil reais em folha. Eles não andam na cidade de ônibus, eles andam na cidade nos seus carros com vidro fumê e ar-condicionado, eles não sentem cheiro de cidade, mas eles acham, todos eles, que podem julgar pessoas que estão em situação de desespero, em situação de rua, e que precisam recorrer muitas vezes à ruptura de uma lei ou outra para poder sobreviver. Então, nessas instituições é que o fascismo entra primeiro. Então, essas instituições elas são tomadas de imediato. Tanto que Sérgio Moro não é um ponto fora da curva. Sérgio Moro é o normal dos nossos juízes. O ponto fora da curva é o Flávio Dino. Você entende? O Sérgio Moro é o arroz com feijão do judiciário brasileiro. Se você já sentou com o juiz na frente dele, você já ouviu as neiras e a imposição da violência e da força deles o tempo inteiro. E a gente pode fazer isso para a polícia brasileira, que é tremendamente mal preparada, né? A gente pode fazer isso para todas as... O militar brasileiro, como a gente viu, o vice-presidente... Discordo. A polícia, Fernando, a polícia militar brasileira não é mal preparada. Ela é preparada objetivamente matar, né? Preparada. Ela é treinada e desumanizada. Tive um bom amigo, cara. Tive um bom amigo muito triste, assim, um amigo da cultura, criado comigo, emancipado comigo num projeto sociocultural. E era escritor, moleque crítico, cara.
e veio para a Polícia Militar do Distrito Federal, foi desumanizado na melhor acepção da palavra, como laranja mecânica, foi desumanizado. Tinha alguma tendência ignorante, mas teve isso acirrado como lógica e se tornou um escroto. As instituições maceram as pessoas, não tem problema. Você tem razão, ela é montada para ser esse monstro, né? Esse cão de guarda que vai morder pobre, preto e periférico. Mas já retomo também. E aí, a gente deve buscar uma aliança cívico-militar e a gente deve entrar para dentro do meio evangélico-cristão? Não. Aí que tá. Né? O judiciário, ele é normalmente a primeira linha de entrada para isso. A gente vai ver na Alemanha, o Hitler vai criar o Tribunal do Povo, o Carl Schmitt vai escrever essas coisas. Então a gente vê tudo isso. Agora, no Brasil, por conta da loucura de Jair Bolsonaro ameaçou matar Alexandre de Moraes. Tinha plano para sequestrar o Alexandre de Moraes. Suas filhas, entendeu? Sua esposa. Gente, se o Bolsonaro não tivesse feito isso, o STF hoje estava pelo lado da anistia. Se o Bolsonaro e os militares não tivessem feito um plano para prender e matar um ministro do Supremo, o judiciário brasileiro estaria onde sempre esteve, ou seja, do lado do compadrio, da calma, vamos esquecer, vamos deixar para lá. O problema é que eles tentaram matar o Alexandre de Moraes. Aí o Alexandre de Moraes, eu não queria estar na cabeça desse homem, porque esse cara é, na realidade, o fruto de toda a estrutura neoliberal, de toda a elite neoliberal, colocado lá, e aí, de repente, ele se sente traído, porque essa mesma elite neoliberal alimentou o fascismo que queria matar ele e as filhas dele. Esse cara deve ter tido uns 3, 4, 5 meses de crise existencial entre o que eu sou e o que eu deveria ser, e eu espero que ele tenha crescido e visto qual é o papel dele no mundo, né? Então, a partir dali, o judiciário no Brasil se tornou a última linha de defesa dessa estrutura fascista. Então, nós estamos vendo o judiciário e o Alexandre de Moraes, junto com o Flávio Dino, lutando dia e noite contra essa estrutura, sozinhos, basicamente sozinhos. Agora, você pergunta para mim, Vinícius, a gente tem que se adequar, aceitar. Quem falou isso foi o Gilmar Tato, né? Que é diretor de comunicação do PT, dizendo que a gente tinha que conversar com os evangélicos, que a gente tinha que vir para o centro, que o nosso negócio é basicamente um extrativismo eleitoral, né? Onde é que estão meus votos? Os meus votos estão com quem come uva, então nós vamos lá comer uva. Agora os meus votos estão com quem reza. Isso é um verdadeiro absurdo. Não, nós não devemos fazer parte disso. O Boulos fez isso durante a campanha de São Paulo. O Boulos chegou no final, aquela live final, onde ele vai fazer uma live com o Marçal para ganhar votos. Aquilo é um suicídio político. Aquilo é um suicídio. Aquilo ali, o Boulos disse assim: eu não quero mais ser candidato à presidência e não vou mais participar. Foi isso que ele fez. Porque, gente, isso foi feito na Itália lá atrás. Quando o fascismo começou, os primeiros caras que encararam o fascismo foram os movimentos socialistas italianos e os comunistas italianos, que olharam para aquele negócio e falaram: o que a gente vai fazer? E aí eles largaram uma cartilha na época, é muito engraçado, eu tenho a cartilha original, onde ele dizia exatamente isso, era uma aproximação cristã contra o fascismo. Então, quando lhe atacarem, não reaja, né? Se você estiver sendo pressionado, procure a ajuda dos grupos, tente conversar, mostrar que o nosso argumento é melhor, e obviamente esses caras foram dizimados, como a própria história do Gramsci mostra, né? Então, a gente aprendeu o seguinte, que não é a questão de você se adequar aos caras, se juntar aos caras ou usar o argumento dele. Não, a questão é combate mesmo, é embater mesmo. Se não der na conversa, vai dar na força política. Se não dá na força política, vai dar na passeata. Se não dá na passeata, vai dar no sindicato, entendeu? Em algum lugar nós vamos ter que fazer esse embate. Agora, onde é o lugar mais barato e mais efetivo para fazer esse embate? É nas escolas. E é por isso que lá atrás o Mussolini vai fazer a chamada Reforma Gentile. Ele vai dizer a verdadeira revolução fascista é a Reforma Gentile. É por isso que o Hitler vai criar a juventude hitlerista para que aquilo durasse 1000 anos. Porque o lugar mais barato, e eles sabem disso, é nas escolas. É por isso que o Tarcísio está fazendo o que está fazendo. Entendeu? É por isso que os banqueiros pela educação, eu chamo eles de banqueiros pela educação, eles se chamam de todos pela educação, mas são banqueiros pela educação. E aí você imagina que eu estou de sacanagem, né? Porque nenhum banqueiro quer as pessoas educadas, né? Há séculos os banqueiros querem a mesma coisa, as pessoas burras mandando dinheiro para eles. É por isso que os banqueiros pela educação querem o MEC, entendeu? Que é para poder entrar lá e dizer o que as pessoas devem ou não devem estudar, o que o professor deve ou não deve dizer. Eu vou ser bem sincero para vocês, cada mulher negra professora nesse país,
lutou mais contra o fascismo dentro de sala de aula com alunos de 10, 11, 12, 15, 16 anos do que qualquer jurista, do que qualquer presidente, do que qualquer senador nesse país. O trabalho que os professores brasileiros fizeram para conter Jair Bolsonaro é que levou ao ódio do Jair Bolsonaro contra a educação e tudo que nós estamos vendo aí no Rio de Janeiro e São Paulo a respeito disso. Então, assim, basicamente, nós não temos que aderir aos caras, nós temos que fazer um embate. E onde é que eu faço esse embate? Eu faço esse embate no momento em que a criança começa a apresentar os comportamentos típicos da estrutura fascista que ele aprende em casa. Né? Quando ele começa a fazer bullying, quando ele começa a bater nos coleguinhas, quando ele começa a dizer que ele é melhor porque tem isso, porque tem aquilo, ali o professor e a professora detectam esses comportamentos. Não, isso não é assim. Eu preciso que você aceite, que você inclua, que você entenda, que você proteja e que você participe. São esses os verbos que a gente tem que usar na educação. Quando a gente deixa de usar, esses caras fazem a confusão toda que a gente viu. Eu queria pôr a Valderez na conversa. Valderez, pode até mudar de assunto, porque o Fernando ele é especialista em comunicação também, viu? Então, Fernando, letramento. Eu queria voltar lá atrás, quando você fala em sabotagem. Hoje me deu um déjà vu impressionante em relação aos comentários que eu vi nas redes sobre os petistas criticando arduamente o Lula. Eu acho que, no momento, me lembrou muito Dilma, foi um déjà vu da história da Dilma, quando começou o PSD, o PT, todo mundo virando as costas e criticando. E isso dói muito, né? Porque a gente rala, batalha para poder avançar um passo e nós próprios fazemos com que retroajam 10 passos na história. Então, é o seguinte, em termos de comunicação e tudo, sim, e essa atitude já começa a subir a bola de governadores, né? E dar cacife para essa ralé política que está tirando proveito da situação do Lula. Como é que você vê isso e como sair dessa armadilha? Entendeu? Então, Valderez, o primeiro... São vários... Está todo mundo errado nessa história, tá? Eu odiava isso, porque quando a gente dizia isso lá no Rio Grande do Sul, o Vinícius, que é gaúcho, vai dizer isso, né? Quando tu chega e diz, olha, tá todo mundo errado, alguém olha para você e diz assim, só você é o Joãozinho do Passo Certo, né? É só você que sabe. Então, aí vem sempre essa sacanagem. Mas tem muita gente errada assim. O primeiro grande erro é achar que o fascismo, né, vai acabar por si só. O segundo grande erro é achar que a gente tem que se unir com o centro. E essa foi uma declaração do presidente Lula. O presidente Lula diz, nós temos que ir em direção ao centro. Isso é um erro. É um erro. É possível você fazer alianças, sim, diretas pela governabilidade, sem abrir mão do seu plano de governo. Né? Então, isso é um erro. Assim como a Dilma errou quando ela colocou lá no governo dela o ministro da Economia para fazer aquele ajuste neoliberal a ferro e fogo em cima de todo mundo. Quer dizer, aquilo ali foram erros políticos tomados que as pessoas no entorno do poder não se deram conta da força represada que estava lá dentro, né, da sociedade. Lá em Dilma tinha uma força represada. Que força represada é essa? Era uma força da desigualdade econômica galopante que já vem no Brasil há muito tempo, mas que caminhou durante o governo Lula 1 e Lula 2 para dentro de uma classe média que tem capacidade de articulação. E essa classe média se encapsulou e ficou esperando. E quando surgem os movimentos de 2013, ela vem para a rua com uma série de técnicas de comunicação específicas que não eram dela, mas que foram entregues a ela, para fazer o bombardeamento de todo aquele governo. Né? Então, como os políticos daquele momento não viram essa força ali colocada, não acharam que a sociedade estivesse numa situação tão belicosa como estava, a Dilma achou que podia fazer um ajuste neoliberal tranquilo. Não, vou fazer um ajuste neoliberal aqui de 6 meses, nós vamos sofrer, mas depois de 6 meses nós vamos melhorar. E ela tinha razão. Tanto que quando ela muda o ministro da Economia, a gente começa a ver a economia já melhorar ali. Se ela tivesse 3, 4, 5 meses, não tinha tido golpe. Mas a oposição está ali para capitalizar esse tipo de coisa. E o presidente Lula está cometendo esse mesmo erro agora. Olha só que interessante. Nós temos um governo que não tem nenhum programa para jovens. Vocês já notaram isso? Não tem. Não tem nenhum programa para a juventude. Hoje eu vi um programa saindo da cultura
para a juventude. Um programa desse tamanhozinho, com uma capilaridade discutível para a juventude. A única coisa que se tem para é o pé de meia, entregar dinheiro para essa gente. Que nem é uma política econômica, nem é uma política educacional. Como diz o Daniel Cara, o pé de meia não é uma política educacional, o pé de meia é uma política econômica. Funciona, é preciso, mas é da economia. Lá, não é da gente da educação. Nós não temos um programa para jovem no Brasil. Aí depois a gente reclama que mas a gente está perdendo a juventude. Sim. Aí nós temos o segundo, eu te disse que estava todo mundo errado. Então o primeiro erro é o governo. O governo está fazendo acordos com grupos que não necessariamente vão apoiá-lo lá, né? E abrindo mão da base. O segundo grande problema é o entorno do presidente Lula, que está filtrando incorretamente as informações, né? A gente sabe que uma figura, quando chega ao tamanho do presidente Lula, o Júlio César, imperador romano, Júlio César, diz que ele tinha um escravo que andava com ele o tempo inteiro, só cutucando ele, dizendo assim, lembra-te que tu não és Deus, lembra-te que tu não és Deus. Porque quando o cara entra nesses níveis, entendeu? Esse cara, o presidente Lula, sabe, chamar o Trump de Trump e dizer, olha, baixa a bola, eu não faço, você não faz, ninguém, o Lula faz, entendeu? Ter convivido com o Fidel, ter vivido com o Chaves, isso coloca esse cara numa esfera do mundo dos mortais que é completamente distinto. É óbvio que o presidente Lula não pode tomar um café na esquina, ele não pode ir no supermercado, ele não tem tempo sequer para assistir uma novela, entendeu? O mundo desses caras é outro. Então todas as informações que eles recebem vêm por assessores. Os assessores filtram, dão interesse, dão condição de importância. Esse é o processo de decisão. E esses caras não estão sabendo o que dizer e o que não dizer para o presidente. E aí você tem, o que eu tenho chamado a atenção para todos os lugares, você tem um processo de destruição dos fluxos informacionais no governo Lula. O governo Lula não consegue entender o que são informações importantes, do que não são, o que são informações de governo, o que são informações para tomada de decisão, o que são informações para a população. Você tem uma ideia, né? A primeira coisa que aconteceu agora, logo depois do Trump, foi um estudo da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, dizendo que os produtos norte-americanos pagam, em média, no Brasil, 2,67% de imposto, se não me engano. A Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos está dizendo que o produto paga 2,67%. Gente, isso não é exatamente contrário a tudo que os liberais sempre disseram contra nós? Que o problema do Brasil era o imposto, que a gente paga horrores aqui dentro. Mas para aí, então sai uma informação dessa, e o que eu tenho que fazer? A minha comunicação tem que pegar isso, tem que pegar esse ovo e transformar isso num belíssimo de um omelete, entregar na cabeça, na parte de todo mundo. Mas ela não faz, porque nós temos uma comunicação velha, feita por homens velhos, com técnicas velhas, pensando no século passado, para tentar se comunicar com jovens. Não vai dar certo nunca. Nunca. Você teve uma reunião com a Gleisi e com o Gilmar, certo? Eu tive lá, tive convidado pela presidenta Gleisi, aliás, um abraço à presidenta Gleisi, parece que vai ser ministra, e a gente rezando aqui, porque nós vamos puxar tudo ela para a esquerda. Presidenta, já entre no governo tapando o olho direito, entendeu? Já chega lá com um tapa-olho, assim, aliás, o direito é esse, né? Tapando o olho direito, assim, dizendo, olha, eu não quero enxergar nada, porque é a nossa chance. Um beijo para ela. Tive lá com o Tato, eu achei que o Tato seria mais belicoso comigo, porque afinal eu sou muito crítico da comunicação do PT, mas ele também foi super tranquilo, conversou, dialogou comigo. Mas a questão, meu caro Ricardo, é o quanto aquilo chega nos tomadores de decisão. Zero, você entendeu? É o grande problema da gente falar em democracia participativa e democracia representativa. A democracia representativa, você vai lá, vota no cara, muito bem, obrigado, agora vai para casa. Mas peraí, e aí? Aí nós vamos para a internet fazendo movimento. E qual é a chance dessa gente ouvir? É zero. O problema hoje do governo é que eles estão encapsulados no Palácio do Planalto. Fernando. E aí não consegue conversar com as pessoas. Fernando, mas... Está ouvindo? Estou te ouvindo. Deixa eu lhe dizer, o presidente Lula também mudou muito. Sim. Mudou muito. Eu lembro, eu assessorei o Temporão na saúde. Eu fui chefe da comunicação dele. Um dia a gente estava indo para o Rio, estava dentro do carro, indo para o aeroporto, o presidente liga para ele, Lula liga para ele e fala assim, ô Temporão, fala um palavrão, que é isso que está acontecendo no Rio de Janeiro com essa história da dengue? Morrendo gente demais, tem que ter uma solução, deu-lhe um puxão de orelha. Entende? Ele era uma pessoa muito mais atenta. Isso. Ele falava de ministro para ministro e tal,
E você não está vendo onde está o Lula, cadê ele? Mas aí que tá, Valderez, não é que ele era assim, é que os assessores dele naquela época faziam as perguntas certas e davam as informações certas. Você está entendendo? Quer ver um exemplo que eu vou te dar? Logo naquela vez que saiu a informação de que o Moro teria uma organização lá do PCC para matar o Moro, lembra? Saiu essa informação da Polícia Federal. Você lembra que saiu isso? Aí você, entendeu? O Vinícius, o Ricardo, nós tudo tomando cerveja no bar aqui, a gente meio bêbado, tomando coxinha, comendo papo. Eu posso chegar pro Ricardo e dizer assim, Ricardo, você é falcatrua da Polícia Federal. Ó, tem ótimos churrascos na casa dele, viu? Ele tá falando de cerveja, mas... Mas aí a gente no bar, a gente pode ter essa pergunta, né, Valderez? Eu posso chegar lá e dizer, chegar pro Vinícius, isso aí é canalista da Polícia Federal, o que o PCC vai matar o Moro? Não, isso é uma bobagem, né? Mas essa é a nossa conversa de boteco. É a nossa conversa não informada, não responsável, não inteligente. Você tá entendendo? Só que é essa conversa que hoje está nos ouvidos do presidente Lula. Tanto que quando ele foi perguntado pela primeira vez, foi um repórter lá perguntar para ele, e esse negócio aí? Ele olha para lá e diz assim, não, isso é bobagem do Moro. Não, presidente, não pode dizer isso. Agora, por que o presidente disse isso? Porque certamente o entorno dele disse isso para ele. Você entendeu? Um presidente, ele é do tamanho dos seus assessores, porque ele não tem ligações com o mundo real, ele não consegue. E ele vai ter tanto mais informações e vai tomar melhores decisões se os seus assessores forem bons. E eu estou falando assessores, não é só a galera que serve o cafezinho e que fala, mas é ministros, é as pessoas com quem ele tem que fazer essa interlocução. Quando você não tem boas pessoas, o processo de tomada de decisão cai. E a decisão pública vai por água abaixo. Então, é óbvio que o presidente está nessa situação. Por quê? Porque está mal assessorado, está com pessoas que não estão olhando isso e dizendo, olha, isso é importante ver, isso não é importante ver. Para você ter uma ideia, o presidente teve que mandar no início desse ano, você sabe disso melhor que eu, aqui em Brasília teve uma ordem dele para que fosse feita uma cerimônia no dia 8 de janeiro, porque os seus assessores achavam que isso era desimportante. Aí, em última hora, ele chega e dá um esporro. Então, assim, é preciso... Agora, eu não sou daqueles... Já fui, tá? Já fui. Mas eu não sou daqueles que acha que o presidente Lula é vítima nesse processo. Até a metade do ano passado eu achava que é isso. Não, ele é vítima. Saiu um amigo me cutucou e disse, não, o cara foi 2 vezes presidente da República, foi considerado o melhor presidente da história, circulou em tudo que é lugar, fez uma revolução nesse país, nisso daqui. Você acha que ele é vítima, cara? Esse é o plano que ele bolou. Agora, se esse plano vai dar certo ou não, estamos para ver. O problema é esse. Não tem comunicação não consegue fazer o trabalho dela e não tem boas decisões de governo. Deixa eu perguntar para vocês, quem é o ministro hoje na esplanada dos ministérios que tem luz própria? Pode pegar, dos 38 que você quiser. Quem é que tem luz própria? Quem é que diz assim, bato no peito e eu resolvo? Vamos fazer aqui, eu quero... Quem é que chama uma rede nacional e as pessoas ficam em casa para assistir o pronunciamento dele por 2, 3, 4, 5 minutos? Ninguém. O cara que fazia isso está no STF hoje. Então, assim, não tem o que você sabe, aí pesa na comunicação, que nem aconteceu, pesa lá em cima do Pimenta. Eu fui um dos grandes críticos, depois que eu vi do que o Pimenta estava fazendo, eu critiquei muito, mas eu sempre reconheci. Cara, não adianta você pesar na comunicação, você vai comunicar o quê? Você vai fazer uma campanha de comunicação para explicar a taxa das brusinhas, que pegou a classe média no meio, no momento em que a classe média está vendo seu potencial de compra cair lá embaixo e que a Shopee era a única solução que a mulher tinha para comprar, né, o eletrodoméstico que ele queria, que o cara que tinha para comprar a plaquinha de vídeo do computador dele, aí você pega e dá-lhe no meio disso para favorecer quem? O velho da van. Porque só para favorecer essas lojas varejistas dentro do Brasil. O velho da van que pegou o dinheiro dele e enfiou no golpe. E aí a gente faz uma decisão política dessa gravidade... Aí não, gente, aí a gente começa, aí você começa a ver que a situação fica complicada, né? Difícil você trabalhar nesse tipo de situação e culpar a comunicação. O Vinícius, só um minutinho, essa pergunta aí do Raimundinho, professor Raimundinho, o governo está acertando em alguma coisa? É tudo uma questão de você comparar com o quê, né? Se você comparar com o governo Bolsonaro, tá acertando em tudo. Se eu pegar o governo Bolsonaro, tá acertando em tudo. A educação tá melhor, se a gente comparar com aquela bosta que estava lá atrás, a saúde tá melhor, né? O salário mínimo melhorou. Agora, se eu comparar qualquer coisa com o governo Bolsonaro, eu tô botando a barra de comparação lá embaixo.
Agora, se você comparar o Lula 3 com o Lula 2, que foi o auge dele, tá errando em tudo. Compara Haddad, ministro da Educação, com Camilo Santana, ministro da Educação. E olha que eu não sou daqueles que acham que o Haddad fez uma maravilha. Foi um bom ministro da Educação. Mas compara aqui. Compara os ministros de Lula 2 com os ministros de Lula 3, as soluções que eles dão para os problemas. Compara Guido Mantega com o Fernando Haddad. Não sei se você sente, mas quando a gente vê Camilo, que diz ter arrumado uma política eficiente quando governador de estado no Ceará para a educação, porque levou os meninos a terem notas mais altas e tudo, né? Será que levou a sociedade e o futuro cearense para um lugar de fato progressista? Ou só levou a molecada melhor para o mercado para disputar as notas do PISA, né? E a gente vê que ele está aliado a essa lógica do Lehman de educação, que é o que forma depois tábatas na política. Né? A gente vai ter a formação de pegar meninos da periferia, empoderá-los por meio do financiamento, mas não vai dar consciência de classe para uma classe trabalhadora que depois vai continuar sendo classe trabalhadora, se for uma classe média empoderadinha assim, vai ser classe média pro resto da vida, porque ninguém vai ficar rico realmente ou vai dizer, nossa, que liderança que se tornou. Né? Não, e como a Thelma lembra aqui... Uma questão política de vida, né? De visão de como a Thelma lembra aqui, ó... Ele não desfez as trilhas do ensino médio do Bolsonaro, ele não desfez o mecanismo do ensino médio. Tem 3 projetos que estão lutando pela educação brasileira hoje, e o nosso no cantinho, né? Você tem um projeto evangélico, você tem um projeto neoliberal e você tem um projeto militar. O Camilo Santana não abandonou nenhum deles. Segue as escolas militarizadas aí, com policial batendo em professor, policial batendo em aluno. Segue as escolas neoliberais aí, ensinando bolo de rolo, como ser presidente e educação financeira. E segue aí esse projeto de educação em casa, feito aí pelas igrejas evangélicas, que está caminhando. Teve agora um buraquinho que parece que não vai ir para frente, mas está batalhando para continuar. Ou seja, o nosso projeto do direito pela educação, de uma educação cidadã, inclusive em que o professor é efetivamente a grande mola de valorização e de impulsionamento dos nossos alunos, esse projeto não existe. Então, aí a gente olha para isso e diz o quê? A culpa é da comunicação? Não, né, gente? Aí não dá para dizer que a culpa é da comunicação. Né? Para mim, como jornalista, e Valderez talvez concorde, sempre que dá merda, a culpa é da comunicação. Quando dá certo, é culpa do gestor. Não, é isso, né? A comunicação ela tem que pegar uma merda que seja feita e transformar num cocôzinho, entendeu? Ela pega ela um enorme e ela transforma num cocôzinho. E ela tem que transformar uma coisa boba que tenha feito e transformar numa apoteose. É isso que a comunicação está fazendo. Fernando, quer ver um exemplo recente? Ontem eu li uma notícia de que a Petrobras teve um lucro menor, 70% do que anos anteriores. Gente, essa história tinha que ser trabalhada. Todas as estatais estão tendo problema. Qual a origem disso, né? Eles não estão trabalhando, a comunicação também não está trabalhando. Isso, você tem razão, porque todas as estatais estão tendo problemas, todas as estatais estão tendo... Agora, a pergunta é, as estatais precisam dar lucro? Quem disse? Se o Correio fechar no final do ano, empatado, e ele tiver servido aos interesses da população, entregado um serviço de comunicação ágil, ele precisa ter lucro? Então, a gente tem que fazer esse debate... Claro, a gente tem que fazer esse debate. A gente não pode simplesmente botar o dado, porque daí não resolve. Eu tenho que fazer esse debate. Eu quero a Petrobras para quê? Eu quero a Petrobras para fazer a transição energética do Brasil. Para fazer a transição energética, ela precisa o quê? Ela precisa investir. Investir no quê? Em pesquisa. Muito bem. Eu quero que isso chegue até a dona Maria, que está lá no interior do Ceará, a dona Helena, que está lá na periferia do Rio de Janeiro. Essas mulheres é que tem que fazer essa discussão. E isso precisa ser feito na nossa comunicação. Agora, a nossa comunicação não faz. Uma coisa que não fazem também é discutir a questão do déficit e a questão do crescimento e da distribuição de renda. Mas aí tem um erro de origem, né? E, inclusive, agora, essa semana, o Haddad falou sobre isso. O Haddad foi chamado lá no BTG Pactual para dar não sei do quê. E eu achei que ele ia fazer uma fala bem mais terrível. Ele fez uma fala bem tranquila. Tá? E ele dá uma senha interessante ali, né? Mas ali tem um erro de origem. O Haddad está dizendo, olha, nós recebemos um governo quebrado, ferrado, totalmente destruído. Mas qual foi o erro de origem? É que lá atrás, vocês lembram do presidente Lula nos primeiros 6 meses,
Que saudade do presidente Lula naqueles primeiros 6 meses. O presidente Lula dando porrada no presidente do Banco Central, ameaçando reestatizar a Eletrobras, querendo que a gente revisse. Aquele presidente Lula, me dá uma saudade daquele homem. Se eu vejo aquele homem dizendo isso de novo, vou dar um beijo nele. Mas esse presidente Lula não existe mais. Por quê? Porque ele foi convencido pelo seu entorno de que era importante baixar a bola, que eu preciso fazer negociações com o Centrão, que eu preciso do apoio, que eu preciso... E para isso, você não podia desnudar os absurdos que o governo Bolsonaro fez. Então nós evitamos de fazer uma comunicação assertiva no início do governo e agora nós não conseguimos convencer a população de que o déficit de agora é o déficit que estava lá atrás. Nós não conseguimos mais. Então a gente perdeu a batalha da comunicação. Perdeu por quê? Porque a galera que faz a negociação política achou que era melhor apaziguar do que discutir. E aí eu volto à estrutura do fascismo que a gente comentou. Essa ideia de que era importante apaziguar foi tentada lá no Entre Guerras e terminou com o Gramsci preso, quase morrendo dentro da cadeia. Então, assim, já não deu certo. Vai dar certo no Brasil? Nem chance. Praticamente morreu, né? Porque saiu e morreu. Eu queria esse comentário do Alberto aqui, Alberto Rodrigues. Fernando, olha, o que você espera do Congresso do PT? Eu acho que esse Congresso do PT é a grande chance da gente transformar o partido, tá? É o que eu sonho, é o que eu acho que devia ser feito. Nós devíamos ir para lá. A juventude, eu tenho dito isso nos lugares onde eu falo. Se você é militante do PT, se filie. Se você é militante, se filia. Vai lá, vem para Brasília, vem de barraca, vem na casa de um amigo e vem para dentro do Congresso, entra, não aceita as limitações que vão ser impostas, porque vai chegar lá a pessoa da burocracia dizer não, só pode falar quem tem mais de 35 anos e que, né, viu a Copa de não sei de que. Não aceita isso. Não, porque a minha carteirinha de não sei quanto. Não, você já vem para Brasília para fazer a disputa, porque é o momento da gente trazer o PT para a esquerda. Porque há um movimento hoje gigantesco dentro do PT para levar o PT para o centro. E aí o PT vai seguir o mesmo caminho do PSDB. Eu não consigo entender quem defende que o PT vá para o centro. Porque você viu o PSDB indo para o centro e morrendo, e a gente vai fazer o mesmo caminho agora achando que está acertando. E é por isso que eu disse, esse Congresso é a chance que a gente tem de fazer a diferença. Agora, se esse Congresso simplesmente der voz aos homens velhos que falam as coisas velhas e que pensam do jeito velho, a gente não vai para frente nunca. E a gente tem o PED também, né, Fernando? Eu participei com você de um grupo de formação com a Leda e você colocava sempre a coisa da renovação. O Ricardo Berzoini esteve aqui também e ele falou de uma modernização também do partido, das estruturas, assim. Está faltando isso também, assim? Está faltando muito disso, Ricardo. Olha só, para ter uma ideia, a bancada de direita ela é tão nova que os caras estão tentando mudar a lei para poder eleger presidente com 30 anos. E hoje eu recebi isso, a nossa renovação, que está circulando hoje em todos os canais do PT, o Ricardo deve ter recebido isso, é Zé Dirceu. Nada contra o Zé Dirceu, que eu acho que o Zé Dirceu faz falta no governo. O Zé Dirceu tem que estar lá no governo. Berzoini faz falta no governo. Berzoini tinha que ter sido ouvindo. Eu conversei agora, há pouco tempo atrás, com outros 2 ex-presidentes do PT, Zé Genuíno, e todos eles estão fazendo falta nesse momento. Nada contra eles, mas, gente, renovação sem Zé Dirceu? Não. Onde é que está a nossa juventude? Aí eu fui conversar com a juventude aqui, Ricardo, que bom, a Leda, por exemplo, a Leda nunca podia ter saído da formação, a Leda nunca podia ter saído do trabalho com os jovens, né? Foi substituída por uma jovem, né? E aí, o que aconteceu? Não, foi substituída por uma jovem que aceitou o pensamento central do partido para determinadas coisas na educação. E a gente só chegou porque aqueceu a um processo, né? Eu como jovem, vivi isso. Ricardo, assim, eu e a Leda, a gente fazia formação aqui no DF, a gente não tinha dinheiro para pagar o bolo e a Coca-Cola das pessoas que iam assistir com a gente, iam conversar com a gente, porque você vai fazer uma formação de 4 horas, você precisa levar um bolo e uma Coca-Cola para as pessoas comerem. Nós não tinha dinheiro. Compensação, para fazer negócio de eleitoral para candidato X, para o deputado Y, aparece 300, 400, 500 mil para botar placa de aço escovado na frente. Você está entendendo que nós estamos com as prioridades voltadas? Eu fui chamado pela juventude do PT, eu fui conversar com eles e disse para eles, gente, vocês têm que parar de serem cabo eleitoral de gente eleita.
Vocês têm que constituir uma juventude vocês, e ter um calendário, e ter um conjunto de ações, exigir o coletivo junto, porque senão vocês vão tudo virar assessor de parlamentar já eleito. Qual é a taxa de renovação dos parlamentares do PT? Calculem, é ridícula, é menor que na direita. E aí você vai ver os jovens que foram eleitos agora, é o sobrinho do deputado X, é a sobrinha do senador Y. Isso não é renovação, gente. Aí você vai conversar com os jovens, e os jovens dizem pra gente assim, o PT é um partido araucária. Aí eu perguntei assim, como assim um partido araucária? Eu não tô entendendo. É que não nasce nada embaixo. Ou seja, você tem a centralidade do partido, todos os recursos direcionados para cima e nada embaixo. Aí a gente quer que a gente renove, e aqui deixa eu fazer trazer uma informação importante. O presidente Lula foi uma das pessoas que mais trabalhou pela renovação. O presidente Lula foi o cara que abonou no Rio de Janeiro os novos nomes que a gente teve lá agora eleitos, foi o cara que batalhou aqui e acolá. Agora, ele não pode estar em todas, né? Ele não pode jogar de zagueiro, de meio campo, de atacante, ele não pode cuidar da política externa, do governo, não dá, não tem Lula para tudo isso. Então, assim, o entorno devia estar fazendo coisas melhores, e não está, nós estamos caminhando ao cadafalso em 2026. Eu tenho muito medo da eleição em 2026. Fernando, Ricardo, vou entrar rapidamente para me despedir de vocês. Eu tenho que seguir na missão agora da América Latina. O Semanário Latino-Americano começa no nosso canal daqui a pouco, às 21 horas. Breve quero convidar Fernando para fazermos uma leitura de América Latina também no Semanário Latino-Americano. Vamos. Importante, canal nosso da Esquerda Resistente aí. Mas eu deixo ainda uma provocação agora nessa semana retrasada. Tivemos aqui em Brasília a fundação da Internacional Antifascista Capítulo Brasil, iniciativa fundada a partir da provocação de nosso querido Maduro lá na Venezuela, e agora aqui no Brasil, assim como em 80 países, há o surgimento da Internacional Antifascista. Se tu puderes comentar rapidamente, meu compa, o que tu sente sobre a importância da fundação de uma articulação internacional diante da articulação também internacional da extrema-direita, com Bannon fazendo saudação, batendo saudação nazista e dizendo que não recuarão. Estaremos nós recuando, onde vamos resistir? Daqui a pouco eu deixo você. A gente precisa, a ideia é essencial, precisa acontecer, mas a Venezuela sozinha não consegue fazer frente a isso, porque isso necessita de recursos. Você precisa levar as pessoas nesses países, selecionar lideranças, montar estruturas nos territórios, conversar com a população, levar a educação pública para pública para essas pessoas, né? Fazer as discussões que têm que ser feitas. Não dá para fazer no grito. A Venezuela sozinha não consegue. E aí é que vem o problema. Cadê a política externa brasileira que não está, nesse momento, adensando isso? Você entendeu? Ela não está adensando isso. Ela está de rusga com a Venezuela. Porque alguém disse para o presidente Lula que os papeizinhos da urna, não sei do que, e sabe, eu tenho certeza que se o presidente fosse olhar o que aconteceu, se ele olhasse só o relatório que eu fiz, que eu fui uma das pessoas que fiz um relatório sobre isso, se ele olhar só o relatório que eu fiz, ele na hora veria o que aconteceu. Agora não, a gente está discutindo isso, né? A gente está discutindo a ofensa que o embaixador brasileiro sofreu lá na Nicarágua. Mentira, o embaixador era bolsonarista, ofendeu a Nicarágua, não quis nem estar presente na data magna do país, tudo feito para ferrar, sabe, o presidente, e o presidente embarca nessas. Então, aí assim, eu gostaria que funcionasse maravilhosamente bem, mas de onde é que vão vir os recursos? De onde é que vai vir o trabalho, o tempo para fazer isso? Entendeu? Porque não é fácil você fazer a discussão. O fascismo está na boca de toda criança de 7, 8, 10 anos que está hoje no YouTube. Esses dias eu recebi um vídeo de 3 especialistas em liberalismo econômico. Um tinha 11, o outro tinha 13 e o outro tinha 14. Era uma conversa de 1h30 dos 3 crianças via YouTube, que nem a gente está fazendo aqui, e embaixo dizendo assim, especialista em liberalismo. Aquela criatura não é especialista nem em Turma da Mônica. Se tu perguntar dos gibi da Turma da Mônica, quanto mais em liberalismo. Agora, ele está produzindo conteúdo, sendo remunerado pela plataforma, e sabe, falando para as pessoas. E aí, onde é que nós estamos? Nós estamos falando para quem? Dificuldade. Baita reflexão. Muito obrigado, companheiros. Lhes deixo nesse momento, mas agradeço mais uma vez, Ricardo, Valderez, Fernando. É tudo nosso. Um abraço, Vinícius. Valderez, um abraço. Vou remover aqui o Vinícius.
Oderez, vamos fazer só uma despedidazinha. Fernando, já estamos com 1h23, Fernando. Aqui vai conversando, vai... Gente, Ricardo, eu peço desculpas, eu falo pra cacete, entendeu? Eu sou professor, então... Não, mas a ideia era essa mesmo. Pô, tá excelente. Fernando, fenomenal. Aprendi pra caramba, entendeu? E é bom que fale quem sabe falar e quem sabe comunicar e quem tem o que dizer. Porque a gente ouve tanta bobagem que quando a gente escuta alguém como você, que tem informação, que tem condição de fazer com que a gente cresça, a gente fica muito feliz. Agora, eu tenho só um reparo para fazer em relação à sua insistência na renovação, na juventude renovar. Você é um homem jovem, extremamente jovem, inteligente, sábio. Agora, eu acho que a gente também tem que renovar ideias. Eu, como terceira idade, eu ainda acho que a gente tem muito gás, entendeu? Agora, tem muita gente realmente atrasado de ideias lá atrás ou ideias erradas, como essa questão de ir para o centro. Isso aí é medo, isso é recuo de quem é velho. Né? Isso, Valderez. E quando eu falo velho, quando eu falei assim, homens velhos, que ideias, eu não estou me referindo à idade. A figura mais velha no país hoje, se chama Nicolas Chupetinha. As suas ideias são do século XIX. Os seus sentidos são do século XIX. Aquela criatura é uma múmia semiótica andando no meio do nada, entendeu? Então, assim, quando eu falo homens velhos, eu estou dizendo que são pessoas que não conseguiram fazer a mudança de chave. Fernando, que mudanças são essas? A mudança do problema climático que nós vivemos, a mudança energética que nós precisamos fazer, as mudanças essenciais em teoria do trabalho, teoria econômica, as mudanças em sociologia, né? Porque hoje nós temos que entender a sociedade de outra forma, entender as novas tecnologias, perceber como a comunicação mudou, o papel da educação. Se você não tem uma pessoa que seja capaz de fazer isso em todas as áreas, e nós não somos, tá? Nós temos nossas limitações. Bom, que essas pessoas falem das áreas que conhecem. Agora, quando você pega uma criatura, é um senador, um deputado, seja lá o que for, e ele resolve falar sobre inteligência artificial, e ele não entende lufas de comunicação, ele não entende lufas de informática, de ciência de dados, de produção de software, ele não entende de geopolítica de saberes, não sabe nada. Mas ele só sabe que ele tem que dar uma resposta, porque o líder da bancada dele... E esse cara, na hora dele chamar as pessoas, em vez dele chamar pessoas que realmente entendem o que estão fazendo, ele chama os amigos, os parceiros, aí você está, né, naquele compadrio velho lá dos anos 60 e 70, e isso vai impactar em todo o processo. Então, quando eu falo velho e novo, eu não estou querendo dizer de idade, eu estou querendo dizer a qualidade das suas ideias para explicar o mundo que você vive. Né? Se você começa... É isso, então assim, a gente acaba tendo esse problema, porque infelizmente no partido hoje, no PT e no governo, quem está sentado não quer levantar. As mesmas pessoas que tomaram o golpe em 2013, que viram aquilo acontecer, que não entenderam nada, que estavam na comunicação, que estavam nos postos, são as mesmas pessoas que estão hoje lá, de novo. E quem realmente fez trabalho de discussão, quem entendeu, quem soube, foi alijado, está fora. Eu tenho conversado com vários deles. Uma das mentes mais privilegiadas que a gente tem, o Gilberto Carvalho, está lá na Secretaria de Economia lutando desesperadamente para conseguir verba para fazer processos de formação com a população. E não tem. É impressionante. Então, assim, aí é o seguinte, aí a gente quer jogar o campeonato, a Copa do Mundo, né? A gente quer jogar a Copa do Mundo de 2030 com o time de 1970. Ah, mas tem o Pelé. Tem, o Pelé joga pra cacete. Mas né, ele tá uns 60, 70 anos sem jogar, não vai dar, velho. Nós vamos perder. A gente discute muito aqui, Fernando, assim, eu sempre proponho que a gente consiga fazer um movimento via os comitês populares para a gente ir para as periferias e fazer um aumento. A gente tem que captar pessoas, porque essa disputa pelo que já está consolidado dentro do partido, ela é muito ruim, muito desigual, fratricida, é um negócio muito maluco isso. Para a gente finalizar, Valderez, porque já estão aqui, vamos para 1h30, eu queria só que você comentasse o vídeo
do Donald Trump, o resort lá na Palestina. Que loucura Na essa? realidade, assim, é um homem velho, criado lá na década, né, na Guerra Fria, que continua vendo o mundo como uma Guerra Fria. É um homem velho que tem problemas de ereção, problemas com as mulheres, ele acha que o processo dele de relação com as pessoas é de submissão, as pessoas têm que se submeter aos seus interesses. É um homem rico que acredita que a riqueza é a única coisa que existe no mundo, não existe mais capital cultural, nem outras situações, ou seja, aquilo ali é o resultado final de um homem errado, no lugar errado, tomando decisões erradas, entendeu? E vai produzir problemas seríssimos nesse processo todo. Mas é um traço fascista. Claro que é. Não, eu até acho que o Donald Trump não é fascista, ele é um aproveitador. Ele está se aproveitando que essa onda é agora. Se amanhã os neoliberais voltarem com força, ele vai virar neoliberal de novo. E se a gente conseguir triunfar, ele vai virar um defensor. Ele é um aproveitador nesse processo. Agora, ele está sentado em cima da maior máquina de guerra da história da humanidade. Ou seja, o estrago que esse pode fazer é gigantesco, né? E quem é que pode contê-lo? Quem é que pode segurar ele? Porque quando a gente teve isso lá no século XX, a gente tinha uma União Soviética, a gente tinha os Estados Unidos com presidentes que sabiam o que estava acontecendo, não eram flor que se cheire, mas tinham a noção de geopolítica. Quem é que você tem hoje no mundo para fazer isso? Tirando o Lula, que tem uma noção global, olha os outros líderes. Tirando o Xi Jinping, quem é que a gente tem para bater de frente? Não tem, nós estamos mal de lideranças internacionais, né? Agora entrou o Merz aí na Alemanha dizendo, olha, que era uma Alemanha independente, não sei o quê. Tomara que a Europa se levante, porque até então era basicamente um deserto de boas ideias. Então, assim, estamos com problemas, basicamente. Eu confiava que o presidente Lula pudesse reorganizar a América Latina e ser uma espécie de cordão sanitário contra o Trump, né? O presidente Lula, a presidenta do México, o presidente da Colômbia, resgatar a relação com o Maduro, né, formar um cinturão ali da América Latina, um cinturão pró-igualdade, pró-inclusão, pró-democracia, fortalecer o bloco, a partir daí conversar com China, conversar com os BRICS numa outra situação, mas conter, né? Mas parece que não é o que vai acontecer, parece que não está perto disso acontecer. Mas o Lula ainda é uma figura importante, né? No BRICS, você fala da questão dele, do estadista Lula, do carisma. Ele é muito importante, mas ele está muito afastado do BRICS. A história dele de bloquear a entrada da Venezuela deixou o Xi Jinping e o Putin... É que o Lula tem uma visão do BRICS diferente do Xi Jinping e do Putin. O Putin e o Xi Jinping querem o BRICS como ferramenta de ação contra a ordem capitalista. O Lula quer um grupo para, né, ser uma espécie de incubadora geopolítica. Né? A gente vai crescendo aqui sem se brigar com ninguém, e não é isso que eles estão pensando. Então precisa acertar esse pensamento. Eu acho que com o Trump gritando, ameaçando, jogando brasileiros amarrados dentro de aviões para cá, tomara que o presidente Lula entenda que ele precisa ir mais à esquerda na sua política internacional, ou ele vai virar pastel no meio dessa confusão toda. O Elias Jabbour, ele, pelo que um pouco que eu entendi, o plano da China é emparelhar, não dominar o mundo, né? Não se tornar um império, mas ter uma... É mais ou menos por aí, ou eu interpretei? É muito cedo para a gente dizer isso ainda, né? Porque, de novo, o que a China diz sobre ela é uma coisa, o que ela faz é outra, né? E nós não sabemos se nós vamos trocar um senhor por outro. Por isso que eu tenho meio cuidado com essa história da gente achar que a China resolve os problemas do mundo. Não. Quem tem que resolver os nossos problemas somos nós. Nós temos que desenvolver soberania tecnológica, nós temos que nos industrializar, nós temos que estabelecer relações. E a China, se puder ajudar aqui a colar, pode, mas veja, nem sequer na tecnologia de painéis com energia solar a China quis fazer troca de tecnologia. Então, assim, vamos com calma, entendeu? A China também tem os seus interesses e é um agente internacional que a gente precisa entender. Beleza. Tudo bom, Valderez? Vamos despedir do Fernando para liberar, porque ele tem trabalhos a fazer, tem que entregar. Você tem que entregar a live de sexta no sábado, é isso? No sábado, nós temos ainda mais uma live para fazer ainda hoje e ainda temos mais alguns relatórios para entregar. A semana está corrida, mas enfim, que bom, né? Que bom que temos. Porque na época... um comentário aqui da menina que você falou que ia
Porque semana passada você fez a live de quarta na quinta, e essa semana Isso. de novo, né? Aí ela falou assim, fizemos mudança agora. clássica. Já temos. É para deixar o pessoal do canal sempre atento, entendeu? Não se acomodar. Esse é o nosso sentido. Tá certo. Eu queria te agradecer demais, Fernando. Que papo maravilhoso, né, Valderez? Muito, muito bom. Maravilha. Eu que agradeço, gente. Agradeço, me coloco à disposição Obrigado. quando vocês acharem que eu posso ajudar em alguma coisa. Enfim, me acionem, tá? Eu estou aí junto na batalha e estamos todos. Tá certo? Beleza. Obrigado, viu? Um grande abraço para todo mundo. Uma excelente noite. Até logo. Beleza. É isso, Valderez. Muito bom, Pois né? É. Uma live atingiu aqui quase 100 pessoas na live. Muito bom. Enriquecedora. Eu já sabia que seria assim, né? Né? Eu acompanho muito o Fernando. O Fernando dá cursos, né? O Fernando já está aí também aí nesse mundo da internet há algum tempo. Vamos finalizar? Vamos, né? Beleza? Obrigado. Bom carnaval para você, né? Porque Com vou certeza. nem chamar para a live de sábado, porque não vai, né? Não vai Eu sou vir. Juliana. Tchau. Obrigado mais uma vez. Obrigadão. Tchau. Beleza. Vamos lá, vamos dar os recadinhos finais. Agradecer demais vocês que estiveram aqui no chat. Hoje a gente teve quase 100 pessoas aí na live, é um recorde aqui para a gente. Agradecer muito a presença de vocês. Quem não for inscrito, se inscreva no canal, ajude a gente a manter esse espaço aqui, essa rede, essa mídia alternativa aqui. Se você se inscrever, vá lá nos conteúdos do canal, tem muita coisa lá dentro, tem muita live, tem muita coisa que vale a pena lá. E você pode, vendo a live também no sistema gravado, pode dar o like, pode fazer comentário, pode compartilhar, pode usar todos os instrumentos aí para aumentar a nossa visualização do canal, para ajudar o canal. E agora você pode ser membro também. Você aperta aí no cifrãozinho, vai aparecer as opções aí de você ser membro. São 3 opções, você escolhe e se torna membro. Sábado agora a gente tem live também. O tema da live, que é a live de sábado, ela não é com um convidado só, ela é temática. E o tema é Carnaval, uma festa popular. Beleza? Sábado, 9h da manhã. Espero vocês. Eu vou jogar agora a nossa vinheta e me despedir. Muito obrigado. Até logo. Acho que a vinheta não foi, mas vai agora.